pesquisa da XP e PESP que foi divulgada hoje, agora sim, um recorte regional. E por que isso também é importante? Pegando daí mais próximo de você, Felipe, deixa eu chegar aqui perto, claro. Que a gente vê que na região sudeste, a mais populosa, o IPESP também detecta ainda uma vantagem para o ex-presidente Lula em relação ao presidente Jair Bolsonaro. E isso é muito crucial, porque se Bolsonaro não tiver mais votos do que Lula na região sudeste, ele não consegue compensar essa grande vantagem que, a exemplo de todos os institutos, o IPESP detecta aqui de mais do que o dobro da votação de Lula em relação a Bolsonaro entre os eleitores do Nordeste. Região Sul é considerada um locus bastante importante do bolsonarismo. E aí, apesar da margem de erro maior aqui, a rigor a gente está falando de um empate técnico, mas é muito provável que sim, que o presidente Jair Bolsonaro tenha alguma vantagem na região sul. E aí depois, passando para o norte e centro-oeste, também uma situação de empate técnico, só que aqui a vantagem numérica de Lula, no fundo, por essas pesquisas nacionais, é muito difícil conseguir ter uma precisão nessas regiões menos populosas, a não ser que essa vantagem fosse muito grande. Então, o que é muito provável, a rigor não dá para a gente dizer quem está na frente. O que dá para a gente dizer é que a disputa está mais parelha do que, por exemplo, foi na eleição de 2018, em que na região sul, Bolsonaro teve uma das suas maiores vantagens nos 3 estados da região sul. Entre Paraná e Santa Catarina, foi talvez, agora me foge a memória, o primeiro ou o segundo estado mais bolsonarista do primeiro turno. No segundo turno foi o segundo, porque um dos estados da região norte passou e o PT teve muita dificuldade na região sul. Com Lula, consegue recuperar uma parte do seu eleitorado, que já foi petista em outras eleições, não só quando Lula ganhou, mas se a gente lembrar as eleições de Dilma Rousseff, ela conseguiu ganhar no Rio Grande do Sul, não com grande vantagem, mas ganhou no estado mais populoso dos 3 estados da região sul. Aliás, no Datafolha, o Lula já aparece melhor na região sul, né? Exato. De novo, por isso. Porque tem essa maior dificuldade dos institutos de conseguir aferir numa amostra menor. A medição nas regiões Nordeste e Sudeste, principalmente, ela é mais precisa. Para a gente fazer uma comparação, a amostra da região Sudeste, em termos percentuais, a gente está falando de 44% do eleitorado, é quase o mesmo volume de homens que são entrevistados na amostra nacional como um todo. Então você consegue ter uma precisão maior de quem está à frente e quem está atrás. Tô certo, Renato? É isso? Você está coberto de razão. A gente acabou de ver aqui os números dos votos válidos no agregador, só para o telespectador voltar aqui, está 50-36. Né? Então também está aí no limite do que pode acontecer. E em termos de estatística é o coin flip, né? Joga para o alto, pode dar uma Agora, coisa. será que é 50 seco ou é 50 mais 1? Né? Fica essa grande questão. Isso, claro, sim, a gente brinca, né? Jogar a moeda para o alto se for uma moeda honesta. Né? Porque a primeira coisa que você aprende de estatística é que a moeda tem que ser honesta. Tem que ser uma moeda honesta. Trapaceada, aí não dá. E lembrando, só que você está com essa tela aberta, Yuri, que na região sudeste, cada ponto percentual significa 667 mil votos. Né? Então, essa diferença que se dá aí na região sudeste, cada ponto percentual, né, são 667 mil votos, e na região nordeste, 423. Por que isso é importante? Porque olha o quanto que o Bolsonaro tem que avançar na região sudeste para contrabalançar a vantagem que Lula tem na região nordeste. Se eu fiz a conta rápida aqui, cada um ponto do sudeste equivale a 1,5 ponto no nordeste, mais ou menos isso, né? Então, ou seja, 6 pontos do sudeste tem que ser, equivalem a 6 vezes 1,5. Matemática ao vivo para 0,7. Com Yuri Pita. Yuri, nem eu tô te acompanhando, cara. Depois quem tá em casa. O Renato tinha feito, eu ia levantar essa bola, uma estimativa aqui no programa anterior de quanto de vantagem o Bolsonaro precisaria mais ou menos para compensar essa vantagem do Lula no Nordeste. Você falou, acho que de uns 20 pontos distribuídos em 2 regiões, pelo menos. Em 2 regiões diferentes, e a gente fez essa análise também sobre as mulheres, que é um outro nicho, que o presidente Lula, o ex-presidente Lula lidera sobre
presidente. Eu preciso falar uma coisa, desculpa, porque cada vez me enchem nas redes sociais quando eu chamo o Lula de presidente. Eu preciso que os meus amigos jornalistas lembrem que qualquer ex-ministro a gente chama de ministro, Exato. qualquer ex-governador a gente chama de governador. Portanto, eu não estou antecipando nada pro telespectador. Não é induzir Eu não estou ninguém a induzindo nada, nada, tá? Só uma desculpa usar o convenção, espaço exato. para isso, mas é uma praxe chamar o cargo máximo que alguém ocupou. Que é uma rápida. A gente entrevistou recentemente Sérgio Moro, que foi ministro. A gente chamou ele de ministro. Pronto. Muito Uai, seu app de vídeos curtos.